Irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 6 até o verso 18. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 18. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus que nos diz: porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Palavras para a nossa meditação, quero deixar uma ênfase no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Feche os seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor que está sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça manifesta na leitura da Tua palavra. E nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo para inspirar o nosso coração e meditar sobre a prática da nossa vida, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tira toda a barreira, Pai, que impede essa conexão contigo e permita, Senhor Deus, que o trono do nosso coração, no trono do nosso coração esteja o Senhor assentado e reinando, ó Pai, e nos trazendo, ó Deus, a Tua vontade e o Teu querer. Fala ao Teu povo através deste servo pecador e imperfeito, indigno desse púlpito, Senhor, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração do Teu rebanho amado. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós vamos meditar sobre os encontros com Deus nos planos que falham. Os encontros com Deus nos planos que falham. Nós estamos já chegando aqui ao final de janeiro de 2026, e é o mês dos planos, né? O mês da gente olhar para frente e pensar nas coisas que a gente gostaria que acontecessem, mas também é o mês em que a gente olha para trás, geralmente ali um pouco para o passado, para ver se aquilo que nós planejamos antes aconteceu também, ou não, né? Então eu já posso perguntar aí se a essa altura de 2026 já temos planos que falharam aqui? Será? Eu já. Irmãos, eu
eu queria, durante as férias, me aprimorar ali para tocar baixo. E eu tenho que ser franco com os irmãos, isso não aconteceu. Uma grande frustração nesses últimos dias aí. Porque a gente acaba tirando tempo para passear, para visitar, para ouvir a palavra também, para consertar algumas coisas em casa e fora de casa, tempo para poder brincar com o filho, mas as aulas de baixo não aconteceram. Então, isso foi agora no final dessa semana que bateu essa sensação. E aí eu voltei a estudar, agora mesmo que as aulas estão voltando, já voltamos ali na rotina da escola também. E aí, você já teve um plano frustrado já? Alguma vez? Você já teve um plano frustrado já recentemente? Que sentimentos que fizeram parte aí desse momento em que você percebeu que o seu plano tinha ido por água abaixo? Você se culpou porque não aconteceu e aí você constatou que a culpa foi sua? Porque você calculou mal, ou porque você não teve força de vontade, enfim, por alguma situação assim, você se culpou, ou porque aconteceram imprevistos ali, que você não poderia imaginar e fez a situação sair toda do controle, e aí você se lamentou depois, porque não aconteceu, ou talvez o seu plano não dependia completamente de você, tinha outra pessoa envolvida e aí a pessoa pisou na bola, aconteceu ali de você ficar iludido, de falharem com você, enfim, as possibilidades são muitas. Isso já aconteceu? Você consegue lembrar disso acontecendo com você? Porque a nossa primeira reação quando isso tudo acontece é a gente ficar triste, é a gente ficar decepcionado, sentindo culpa, ou sentir que talvez uma insegurança em planejar de novo, a gente fica pensando lá, será que vale a pena planejar, já que esses planos que pareciam tão promissores não aconteceram? Será que vale a pena eu me debruçar de novo e planejar tudo de novo, sendo que agora deu errado? Então, irmãos, eu queria propor essa reflexão aqui para nós. Será que a frustração dos nossos planos realmente coloca pontos finais na nossa vida? O que será que nós encontramos aqui depois dos momentos de tristeza, dos momentos de desilusão? Será que nós podemos pensar em bênçãos que nós recebemos, mesmo quando os nossos planos falham? Será que a gente pode pensar que Deus está conosco, mesmo quando os nossos planos falham? E aqui, no texto que nós lemos, isso me parece muito claro, isso parece muito óbvio, porque, para quem não percebeu, o contexto aqui dessa segunda carta aos Coríntios, era um contexto de decepção, porque os coríntios estavam esperando do apóstolo Paulo coisas muito boas, sabe, um servo de Cristo muito poderoso, cheio de resultados positivos, e vitorioso e vencedor. Mas o que acontece de verdade é que o apóstolo Paulo vem de uma temporada de derrotas. E aí você vai ver nessa mesma carta, ele chega a fazer uma lista com tudo o que aconteceu com ele. Ele foi perseguido, ele foi preso, machucaram ele com varas, e também ele sofreu aí em algumas prisões, enfim, sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi açoitado, Então não era isso que os coríntios queriam ouvir, porque o ministério de Paulo naquela ocasião não parecia ser abençoado por Deus. Olha aí esse homem todo derrotado, esse homem todo acabado, aí, enfraquecido. E aí ele, sabendo disso, Paulo escreve essa carta aos coríntios para esclarecer as expectativas da igreja sobre o que é a vida com Cristo e o que é uma vida bem-sucedida aos olhos de Cristo. E aqui ele fala sobre isso exatamente. E é claro que essa leitura serve para nós, para nos ajudar com isso, porque diante das nossas frustrações, a companhia de Deus que não nos abandona, nem quando os nossos planos falham, nos faz perceber algumas coisas que são verdadeiras bênçãos. E a primeira delas, uma delas, é que nós podemos saber como nós realmente somos. A primeira bênção que nós recebemos quando os nossos planos falham é saber como nós realmente somos. E aqui, irmãos, nós temos muita facilidade em enxergar
a nossa vida naquela visão de como nós gostaríamos de ser, né? Na vida boa que a gente imagina, não é verdade? Você não pensa numa vida boa? Você não pensa talvez numa vida melhor do que a vida que você tem vivido aí hoje? E aí é muito fácil você se imaginar, né? Se você tivesse mais recursos, se você tivesse mais algumas coisas, enfim, se você estivesse em outro lugar, né? Em outro status, enfim, você fica pensando nessas coisas. E a gente costuma fazer ideia ali do que é a vida boa para nós. A gente faz isso inclusive colocando na conta de Deus, como se o nosso desejo fosse o desejo de Deus para nós. Nós fazemos isso o tempo todo. E a gente se apega a essas visões, a essas expectativas, esses parâmetros, né, que são os nossos desejos. E quando tudo isso começa a ruir, quando tudo isso começa a desmoronar, dá errado, a gente fica triste. Né? Quando o emprego que eu sonhei não rende o que eu queria, quando o casamento que eu sonhei não acontece na idade o que eu queria, ou definitivamente não acontece, né? Quando o filho que eu sonhei ter até determinada idade não vem e demora, né? Ou quando o filho que eu criei na palavra, que eu criei na disciplina, que eu criei no amor, que eu criei na igreja, esse filho começa a trilhar outros caminhos, aí em outras direções também, e aí você começa a perceber, né, muitas coisas. Quando a sua saúde que você se dedicou para cuidar, né, você foi para a academia, você se consultou no médico, fez os tratamentos, enfim, mas a saúde mesmo assim começa a falhar, você percebe que você não tem o controle de nada. Quando os projetos calculados, orados inclusive, né, pensados ali, não vão para frente, a gente se frustra. Isso acontece. Agora, por trás de todos esses acontecimentos, de todas essas frustrações, se o nosso coração está entregue em Deus, a gente pode encontrar Ele bem ali, no lugar da nossa frustração, mostrando a glória dEle na face de Cristo, iluminando os nossos olhos para perceber algo que é óbvio para Ele, mas talvez não seja óbvio para nós. Nós somos vasos frágeis de barro. Não é isso que o texto diz, que nós lemos? Irmãos, nós somos vasos frágeis de barro nas mãos de Deus. Se você sair com esse pensamento daqui, eu já me dou por satisfeito. Nós somos totalmente dependentes de Deus e não dos nossos planos. Perceba isso de uma vez, que eu também preciso perceber. Nós somos dependentes de Deus, não dos nossos planos. Deus sabe o que é melhor para nós, e nós não. Simples assim. Enquanto o nosso coração não se convence disso, não aceita isso, a gente não vai viver em paz com Deus, a gente vai viver em conflito com Deus. A gente vai viver em conflito com as pessoas também. Deus continua no controle quando todos os imprevistos acontecem. Nós precisamos lembrar que não há imprevistos para Deus. Deus continua ali executando o seu plano, mesmo quando os planos mudam para nós. A mudança de planos para nós não é uma mudança de plano para Deus. Guarde isso no seu coração, mesmo sendo frágeis, mesmo sendo incapazes de reconhecer o que é bom para nós, Deus se importa conosco. Qual que é a importância do nosso plano falhar e você perceber como você realmente é? É você perceber que, mesmo assim, Deus ainda se importa com você. Deus ainda está ali a ponto de buscar o seu bem, pronto para estabelecer uma verdade que nós nunca deveríamos duvidar, que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não seus planos. Entendeu? Então, a gente pode contar na frustração dos nossos planos que Deus continua sendo um Pai amoroso. Quando os nossos planos são frustrados, quando a visão que nós gostaríamos de ter sobre nós não se realiza, nós podemos encontrar Deus que é uma visão infinitamente maior, infinitamente melhor do que a nossa visão de boa vida, mostrando que nós somos vasos frágeis de barro que contém
glória, que contém um privilégio de ter Deus como Pai bondoso, que sabe o que é melhor para nós. Irmãos, eu já falei sobre isso aqui, mas eu vou repetir porque acho que calha muito bem. Alguns meses eu postei ali nas minhas redes sociais uma reflexão que eu chamei assim: quantas pessoas saíram da igreja por minha causa? Você se lembra? Teve alguns irmãos aí que inclusive comentaram, né, lá na postagem. E aí eu fui desenvolvendo ali aquela reflexão. Você já se fez essa pergunta? Quantas pessoas já saíram da igreja por sua causa? Né? E eu disse lá no meu relato que enquanto eu me preparava para o pastorado, eu queria ser aquele super pastor, sabe? Aquele super espiritual que acompanha, que vai conseguir fazer tudo, que vai fazer as pessoas se sentirem bem sempre, né? Que ia conseguir encher a igreja aí com as pregações, com os trabalhos, enfim. E daí, ao longo do pastorado, eu percebi que as pessoas da igreja, das igrejas, né, por onde eu passei, se magoaram comigo por conta de palavras, por conta de atitudes, se magoaram por causa de opiniões, de pregações. Pessoas se magoaram por conta disso, e alguns não foram com a minha cara mesmo, né, porque isso também acontece, né? E aí eu vi pessoas se afastando da igreja por causa dessas coisas. Meu Deus, irmãos, no próximo dia 5 de fevereiro eu vou completar 15 anos já de pastorado. 15 anos de ministério ordenado. Em 15 anos já deu para perceber, já deu tempo de ficar frustrado, de achar que eu estava no lugar errado, porque o pesadelo de todo pastor é ver as pessoas se afastando da igreja por causa dele. Sabe? É um pesadelo. Mas ao longo da caminhada, Deus ministra ao meu coração, me lembrando que o ministério não é meu, que isso tudo não é por minha causa, não é para minha satisfação, não é para o meu prazer, não é para minha promoção. Eu sou tão dependente de Deus quanto qualquer um de nós aqui. Então, irmãos, a igreja não é minha, o rebanho não é meu. Por quê? Porque eu deveria continuar com aqueles pensamentos lá do super pastor. Talvez, se eu continuasse com aqueles pensamentos, talvez eu não estaria aqui hoje, sendo abençoado pelos irmãos. Eu estaria promovendo outra coisa, eu estaria promovendo teologia da prosperidade, estaria procurando mega igrejas, eu estaria, enfim, né, pregando outras coisas, tentando enaltecer o meu próprio ego. Mas eu não poderia continuar como ministro da palavra, dos sacramentos, com aqueles pensamentos de antes. Deus me mostrou o quanto importa sofrer pela igreja, quando ela reduz, quando ela se afasta, quando ela sofre, quando ela fica doente. Percebe? Deus nos mostra quem nós somos. E essa é uma das bênçãos de termos os nossos planos frustrados. Deus nos ensina aquilo que realmente importa. E glória a Deus que a obra é dele, não minha. Um outro momento em que nós encontramos Deus, quando os nossos planos falham, é que Ele nos mostra a vida como ela é. No primeiro momento Ele mostra como nós somos, de verdade. Agora Ele vai mostrar a vida como ela é. Qual é a nossa ideia de vida que está dando certo? Você consegue pensar, não consegue? Qual é a nossa ideia de vida que está dando certo? É uma vida que não está dando errado, não é? É uma vida em que tudo vai bem. Você se forma na faculdade que você queria, você se casou no tempo que você queria, você teve os filhos que você queria, você tem o corpo que você queria, você tem o dinheiro que você queria na conta, e todas as coisas vão acontecendo do jeito que você queria. Isso deve ser uma vida que deu certo. Isso deve ser uma vida vencedora, uma vida com o máximo de prazer e o mínimo de dor, o mínimo de sofrimento. Não é isso? É essa a ideia de vida boa que a gente faz. Aceite isso. Quem aí percebeu que esse tipo de vida é mais sobre nós e nada sobre Deus? Você percebeu? Essa vida com tudo isso do jeito que a gente quer, não é sobre Deus, é sobre nós.
Não é a vida que Deus propõe a nós. Quando esses planos aí dão errado, em meio às frustrações, Deus nos mostra a vida como ela é, cheia de imprevistos, incontrolável por nós, mas também é uma vida cheia de belezas surpreendentes, cheia de momentos intensos, e esses momentos intensos são momentos de prazer e momentos de dor. A vida é isso mesmo. O que Jesus ensinou a respeito da vida? No mundo tereis aflições. Só que logo em seguida ele falou o quê? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não acabou com as aflições. Jesus não interrompeu as aflições. Jesus não nos livrou das aflições. Mas Ele fez muito melhor do que isso. Ele venceu o mundo. Daí você pode perceber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É a bênção de encararmos a vida realista, só que de forma esperançosa. A vida é dura mesmo, mas Jesus nos ensina, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Nós precisamos encarar o fato de que as nossas expectativas de vida muitas vezes se baseiam em coisas que a vida não pode oferecer para nós, irmãos. Uma vida em que tudo vai bem, em que nunca nós vamos sentir nenhum tipo de dor, é uma coisa ilógica diante da realidade que o pecado trouxe para nós. O pecado trouxe dor, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe consequências das nossas ações. É ilógico você pensar que vai viver uma vida que não vai ter dor em momento nenhum. A gente se frustra com as dificuldades da vida como se as dificuldades não fizessem parte da vida. Muitas vezes a gente chega a atribuir algumas dificuldades da vida, ou várias, ao diabo. E a gente precisa parar de fazer isso. Precisa parar, porque ele já está culpado e condenado, sentenciado. E as nossas parcelas de culpa? A gente encara as dificuldades da vida como se elas fossem um castigo de Deus, como se todo sofrimento fosse um castigo de Deus. Só que a palavra de Deus mostra que a vida é assim mesmo, aceite você ou não. Mas nós somos consolados por Deus. Nós somos habilitados para viver esse tipo de vida, porque Jesus se fez carne, habitou entre nós, e Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós não passamos por tudo isso sozinho, irmãos. Você está sofrendo aí, eu não sei com o que você está sofrendo, né? Tudo. Mas você não está sofrendo sozinho, você não passa por isso sozinho. Lembre-se que as outras pessoas sofrem também. Paulo retrata tudo isso quando diz que nós somos pressionados de todos os lados. O texto aqui nos diz o quê, né? Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Então isso significa que quando os nossos planos são frustrados, nós recebemos a bênção de não atravessar essa vida iludidos, esperando dela uma eternidade que ela não pode oferecer. Esperando dela um bem-estar que ela não pode oferecer, esperando da vida satisfações que ela não pode dar, esperando da vida algumas bênçãos que ela por si só não pode nos ofertar. A gente para de ser iludido com a vida, nós recebemos a bênção de saber que, por mais difícil que a vida possa ser, não passamos por ela desamparados, desacompanhados, não somos destruídos, porque Cristo já venceu o mundo. Nós precisamos saber, irmãos, que a vida é dura mesmo, mas a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Você realmente crê nisso que você fala? Porque isso até vira um jargão evangélico por aí, as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Você acredita mesmo nisso? Se você acredita mesmo nisso, então não há por que a gente se entregar completamente aos nossos sofrimentos. Deus nos faz enxergar que existe vida em meio às dificuldades. Deus faz levantar o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre justos e injustos, porque Ele mesmo coloca em todos o fôlego, o anseio pelo fôlego de vida. E nós, crentes, recebemos um consolo específico do Espírito Santo. Ainda que a vida possa ser difícil, ainda que a vida possa ser recheada de dores, Deus nos ensina a caminhar por ela, mostrando como ela é, mostrando que é possível viver essa vida. Olha que coisa. Você puxa ferro na academia,
Hein? Faz algum exercício físico? Deveria fazer. Mas aí quando você vai puxar ferro, né? Para crescer músculo, tem que quebrar as fibras lá, né? Que as proteínas vão reconstruir depois, e aí vai reconstruir 2 vezes mais forte. Aí você vai lá e aumenta a carga, para poder quebrar de novo e reconstruir 2 vezes mais forte. E é assim que você vai ganhando massa. Você sofre para ir para a academia, mas não quer sofrer na vida. Hein? Você se sujeita a tomar uma canelada no futebol, mas não quer sofrer no resto da vida. Meus irmãos, nós temos que parar de ser irrealistas. Saber que a vida dói. A dor faz parte da vida. Mas Deus nos ensina a passar por ela. E por fim, quando os nossos planos falham, nós podemos ter a certeza da presença de Deus, porque nós aprendemos a colocar a nossa esperança no lugar certo. E onde é esse lugar certo? É o Senhor Jesus. A nossa esperança aqui tem um nome, né? É Jesus, a nossa esperança. Quando os nossos planos falham, a gente vê que quem nós somos vasos frágeis de barro. Nós vemos a vida como ela é difícil mesmo. Então, nós aprendemos a colocar a nossa esperança não em nós, não nos nossos planos, não na vida. A gente coloca a nossa esperança no lugar certo, que é no Senhor Jesus. A gente vive uma cultura, irmãos, que busca o máximo de prazer e realização no mínimo de tempo possível, com o mínimo de sofrimento possível. Hein? Algumas pessoas entram numa escola de música e querem aprender a tocar 1 semana depois que entrou. Fato. Algumas pessoas entram num curso de idioma e já quer sair falando por aí com 1 semana de estudo. Fato. Isso influencia a gente, a ponto da gente ser imediatista até com as coisas de Deus. A gente orou e quer a resposta lá na hora, instantâneo. E quando os planos falham, quando a saúde falha, quando o dinheiro não aparece na conta, quando a gente não consegue o emprego, quando a gente está lá com dificuldades na família, enfim, essas aqui são as evidências para essa cultura de um fracasso. E até para algumas correntes religiosas que vão olhar para essas coisas e dizer que Deus não abençoa, como se o sofrimento fosse um indicador de que Deus te abandonou. Você vive lá assombrado por essa ideia. Eu quero que você olhe aqui para a vida dos cristãos que estão envolvidos aqui nessa carta do apóstolo Paulo. Eu quero que você perceba a vida desses cristãos do primeiro século. Eu quero que você olhe para a vida do apóstolo Paulo, e aí você pode acompanhar na palavra de Deus. Porque eles viram essa ideia de cabeça para baixo, porque ele vai dizer que pelo sofrimento nós continuamos a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa vida, no nosso corpo. Essas frustrações de agora produzem uma glória que passará a pesar muito mais do que as angústias, muito mais do que as tristezas. E isso vai durar para sempre. Olha a vida bem-sucedida aí que nós vemos hoje, né, que a gente almeja hoje. Ela vai passar. Essa vida que a gente quer vai passar. Essa vida que a gente quer vai acabar. O status vai mudar. Mas as coisas que não vemos ainda durarão para sempre. O que diz o texto que nós lemos. Para os cristãos aqui do primeiro século, a vida que estava certo era aquela vida que participava dos sofrimentos de Cristo, para que a vida de Cristo se manifestasse nessa vida. Essa era a vida que dava certo. Eles tinham consciência que o sofrimento não era uma coisa só inevitável, mas o sofrimento era um motivo de honra, era um motivo de alegria, era um indicador de que eles estavam no caminho certo. O sofrimento fazia parte do bom propósito de Deus para eles, de ter Cristo formado neles, de ver o reino de Deus revelado através deles. Meus irmãos e irmãs, a esperança daqueles cristãos não era ter uma vida aqui e agora, realizada com os desejos humanos, com os sonhos de boa vida alcançados. A vida para eles estava
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo era uma chance de participar da missão de Cristo, na visão de que viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou concluindo aqui essa mensagem, irmãos, dizendo que os sofrimentos moldam o nosso caráter. No mínimo, esses sofrimentos nos enchem de condições para a gente consolar também as outras pessoas que sofrem. Você não pode ser tão egoísta na sua vida de achar que o seu sofrimento é o maior sofrimento do mundo. Porque há pessoas sofrendo também com você. Em outras frentes, em outras coisas. Talvez o sofrimento de outras pessoas não seja sofrimento para você. Mas no mínimo, quando os nossos planos são frustrados, nós percebemos então que nós temos alguém que carrega a nossa esperança. Ter os planos frustrados não é um sinal de castigo de Deus. Não é um sinal de ausência da presença de Deus, muito pelo contrário. É a presença de Deus mesmo nos livrando de um mundo de aparências. Porque nós queremos a boa vida no mundo de aparências. Para que nós não coloquemos então as nossas esperanças nessas aparências, mas sim no eterno Deus. Os primeiros cristãos não amavam a dor. Eles não saíam buscando a dor. Mas eles sabiam que a dor era o caminho para a ressurreição. A dor fazia parte da jornada de um discípulo. E os planos frustrados, eles são dores também. E eles podem moldar o nosso coração e o nosso ser para uma esperança muito maior, que é Jesus. Então, eu quero convidar você a olhar direito no meio das suas frustrações. A olhar direito quando os seus planos não dão certo, quando eles afundam aí. Olhe direito, porque Deus está lá sim. Olhe direito, porque Ele está presente ali no meio do seu sofrimento, mostrando quem você é de verdade. Alguém frágil que é completamente dependente dEle e não dos seus planos. Ele está mostrando a vida como ela é. A vida não é uma ilusão, a vida não é um mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E ali no meio das frustrações Ele nos ensina que nós podemos depositar a nossa esperança em Deus, para que essa esperança, que é o maior de todos os bens, é maior do que os status, é melhor do que as realizações passageiras que a gente pode chamar de boa vida, para que essa esperança não seja destruída. Encontre Deus, mesmo quando os seus planos falharem. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.